Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, numa sociedade cada vez mais digital, como debatemos na semana passada neste programa. Afinal, que grandes questões inquietam hoje a humanidade? O filósofo e professor Desidério Mures, autor do livro Filosofia em Direto, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e Nuno Leitão, diretor pedagógico da Cooperativa de Ensino A Torre, respondem a esta pergunta: a filosofia hoje, para que serve o pensamento? Que grandes questões nos levam à base da democracia e da ética nas nossas sociedades? Com que idade devem as nossas crianças começar a introduzir a filosofia na sua rotina escolar? Uma das questões para este programa no mês da Educação e Ciência da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que tem este fim de semana mais um grande encontro, desta vez sobre ciência e universo, na Aula Magna em Lisboa. Entradas esgotadas, mas a acompanhar também online a partir desta tarde no site da Fundação em ffms.pt. Bem-vindos, é um gosto recebê-los, obrigado pela vossa presença. Em particular, Desidério Mures, é difícil entrar na sua agenda, mas conseguimos tê-lo aqui no estúdio. E eu começo por algo que me parece estar ao nível daquilo que é a filosofia, que é a permanente provocação. E, portanto, a permanente provocação começa com a primeira, que tem a ver com uma frase que deixou escrito neste livro, que foi escrito por si em 2010 e publicado em 2011, que nos diz que a filosofia tem essa vantagem, ao mesmo tempo limitação, outros dirão, de fazer-nos continuar a pensar quando a tentação óbvia é desistir. A questão que eu provoco é: mas não estamos cada vez menos a começar, ou seja, cada vez não se começa menos, há cada vez menos processos de início de pensamento ou mais? Explique-me lá. Bom, a questão empírica eu não posso responder porque sou filósofo, e a grande vantagem de ser filósofo é que nós não precisamos de olhar para o mundo para saber como as coisas são. Então, eu estou a brincar. mas o ponto principal é que pensar acerca das questões fundamentais é difícil, e os seres humanos evitam pensar tanto quanto possível. E eu penso que um dos papéis importantes, não apenas da filosofia, mas das artes, das ciências, é precisamente chamar-nos a atenção para que precisamos de pensar mais cuidadosamente. Porquê é que evitam pensar? Bom, os estudos, eu penso que acerca disso há um conhecimento muito acrescido dos últimos 30 anos dos estudos de psicologia cognitiva, não propriamente de filosofia, mas que mostram que nós temos dois sistemas cognitivos bastante diferentes, o sistema 1 e o sistema 2, e que o sistema 2, que é aquilo que precisa ser ativado para nós pensarmos, dá trabalho e exige esforço e concentração. Um exemplo muito simples torna isto muito claro. Todos nós achamos banal quanto é que é, por exemplo, 726 vezes 48. É banal, certo? E se nós tivermos aqui o telemóvel, fazemos a conta num instantinho. Ok, mas diga-me lá quanto é. Não faço ideia. Pois é. E para saber isso, sem o auxílio das máquinas, você vai precisar de se concentrar, pegar num lápis, num papel, e isso dá trabalho e exige esforço. Então é a mesma coisa se nós quisermos pensar acerca da eutanásia, ou acerca da justiça, ou acerca da liberdade, ou acerca de... Seja qual for, nós precisamos nos concentrarmos e precisamos nos esforçarmos. E é mais fácil coçar a barriga e ficar a ver futebol. Sim. Então, a razão é essa. Mas também a filosofia procura mais do que a resposta simplista e decompõe as respostas que vai encontrando novas interrogações nessas respostas, é isso? Porque a questão principal é que se queremos realmente ter uma resposta adequada para as coisas, não podemos aceitar a primeira resposta que nos Mas aparece. também não há uma última resposta. Pois não, mas há as melhores e há as piores. E dá muito mais trabalho procurar as melhores e manter um espírito aberto do que por simplesmente ficar com o primeiro que nos aparece e com aquela que faz parte da nossa identidade, ou ideológica, ou seja o que for, e ficarmos fechados nela. É mais difícil nós mantermos uma mente aberta e pensarmos, bom, até agora, o melhor que eu consigo ver é isto, mas estou aberto, pode ser que se possa melhorar, pode ser que eu esteja errado. E, aliás, o tema do erro, eu penso que é um tema aqui muito importante, e que é um tema muito importante para a filosofia, também para a ciência, é que a descoberta de que nós somos seres humanos, pessoas humanas falíveis, e por isso precisamos exercer o nosso pensamento e a nossa racionalidade com mecanismos de procura e correção de erro. Eu penso que esta é uma das mensagens mais importantes da ciência e da filosofia. Sem esse cuidado, nós vamos atrás dos primeiros impulsos e vamos atrás das primeiras soluções fáceis, que têm a vantagem de ser fáceis, têm a desvantagem de ser falsas. Ser falível é um dos tópicos essenciais do que está aqui no seu livro Filosofia em Direto. Gostava de ouvir também sobre isto.
Porque no fundo estamos no mesmo campo de todas as outras ciências. A ideia de colocar uma hipótese para procurar uma eventual nova resposta, que a própria ciência se encarregará de questionar vezes e vezes e vezes. Não é muito diferente a filosofia de uma questão da química ou da física, de uma proposta científica que é questionada e que leva à hipótese e que depois pode dar origem a uma outra hipótese. Bom, não é muito diferente, mas eu acho que tem a sua diferença Então, em termos procedimentais, porque eu não sei se a filosofia presume uma busca constante de prova. Eu acho que a filosofia é um pouco mais livre nesse sentido e vive mais da nossa capacidade de nos interrogarmos e de colocarmos perguntas, penso eu, fazermos perguntas sobre algo que nos inquiete, algo que nos desinstala, não é? Do nosso plano mais cotidiano, mais liso, mais comezinho. E essa capacidade de perguntar, eu acho que é o essencial da prática filosófica, porque é quando nós podemos potencialmente pôr tudo em causa. tudo, não é? Tudo. Podemos questionar tudo. Potencialmente tudo. E eu acho que neste âmbito são mais importantes as perguntas do que as respostas. Justamente porque as respostas, quer queiramos, quer não, são datadas, são provisórias. Têm o tempo de duração que uma nova pergunta possa pôr em causa, não é? E, portanto, a pergunta, de facto, é uma atitude mais filosófica, do meu ponto de vista, do que a busca de resposta. E acho que é mais problemática também, porque presume na busca de eventuais respostas o cuidado de entender como razoável aquilo que propomos. Quando eu digo razoável é exercitando a razão para justificar a assunção de um determinado ponto de vista sobre outro. E, portanto, eu acho que sendo coisas que eventualmente estão implicadas uma na outra, não é exatamente a mesma coisa. Acho que a filosofia é uma antecâmara mais aberta, mais ampla, mais livre, num certo sentido. Mas também se vê no cotidiano, não é uma disciplina estritamente académica. Aliás, a nossa conversa penso que está muito centrada naquilo que é o cotidiano, na questão que o cotidiano nos transporta para a filosofia. Eu diria que sim, que é uma coisa que tem a ver com a própria, enfim, com a própria concepção que temos do que é humano, não é? Isto para ficar assim com ar quase publicitário, poderíamos dizer, se você é humano, filosofa, necessariamente, ou é capaz de filosofar. A questão da pergunta para mim é importante porquê? E eu lido sobretudo com um público juvenil, não é? Com o mundo da infância. Um miúdo que faz espontaneamente uma pergunta, que não é uma pergunta feita a ele, é uma pergunta feita por ele. Um miúdo que faz espontaneamente uma pergunta equacionou sozinho, e possivelmente sem ajuda de ninguém em concreto, o que sabe ou julga saber a respeito de um qualquer assunto, mas mais importante, equacionou o que não sabe e quer saber. E manifesta disponibilidade para pensar sobre isso. E por isso é um instrumento poderoso, não é? É um instrumento poderoso para dar lastro depois a buscas, a pesquisas, a interrogações novas, a reflexões sobre aquilo que se vai encontrando e à possibilidade de ir ao encontro do erro, de um descaminho, que nos reorienta, não é? E que nos faz seguir um percurso novo. No fundo, o percurso desde a criança ao crescendo é sucessivamente fazer perguntas e nunca encontrar eventualmente as respostas, mas ganhar a consciência do erro, vai ganhando ao longo do seu conhecimento, não é? Do seu crescimento cognitivo, que nós erramos, não é? Exato. E que isso nos orienta, que isso é uma forma de nos reorientarmos. Desidério, as questões das crianças, a filosofia em estado bruto, é isso? Bom, eu costumo dizer que quando as pessoas têm alguma surpresa com a filosofia para crianças, e que felizmente hoje têm bastante menos, não é, Nuno? Hoje há um maior conhecimento da sociedade portuguesa acerca do projeto do Nuno e outros projetos que existem no país de filosofia para crianças.
Mas há uns anos, quando eu falava em filosofia para crianças e as pessoas achavam isso muito esquisito, eu costumava dizer, bom, quer dizer, há ginástica para crianças, há física para crianças, matemática para crianças, quer dizer, por que razão é que não se pode ensinar filosofia, ou como diz o Nuno muito bem, mais do que ensinar filosofia, é ensinar a filosofar a crianças, não é? Não há nenhuma dificuldade especial. Evidentemente temos que fazer adaptações, que é exatamente o trabalho que o Matthew Lipman fez e que depois inspira o trabalho que o Nuno faz, que é adaptar os conteúdos e os métodos e as atitudes que nós pensamos que são fundamentais em filosofia e adaptar isso a uma linguagem adequada para crianças de 7, 8, 9, 10 anos. E há esse trabalho pedagógico que tem que ser feito e tem que ser feito com cuidado, mas exatamente como nós fazemos com o trabalho de um professor de matemática que vai ensinar matemática a crianças de 10 anos de uma maneira completamente diferente como ensinaria a jovens de 18, evidentemente, não é? Mas à parte disso não há nada de especial na filosofia para crianças. Há uns anos, eu penso que isso já foi ultrapassado, não é? Há umas décadas havia realmente um certo preconceito contra a filosofia para crianças, como se a filosofia tivesse que ser uma coisa que só depois dos 40 anos é que se entendesse. Uma pessoa primeiro tinha que saber ler alemão, não é? E tudo isso. E eu penso que ler a filosofia na língua original. Exatamente. E havia, de facto, uma série de gente que entendia que, enfim, sem um foco de angústia, não é possível filosofar. E, portanto, enfim, a infância não é propriamente o período de vida mais Mas propício. A questão da concentração que Desidério falava nas crianças é uma questão relevante. O seu contexto é de múltiplos estímulos e concentrá-las na questão é uma matéria essencial, ou apenas a integração, como disse, ensinar mais do que filosofia, colocá-las a filosofar independentemente de um estado de concentração mágico e extraordinário para aquele momento. Eu acho que a chave do assunto, digamos, a solução é justamente nestas sessões de filosofia em que os miúdos discutem em comunidade de investigação os assuntos que lhes suscitaram interesse. O que eles estão a discutir são as suas questões. Não são perguntas feitas aos miúdos, são as perguntas que eles fizeram. Por exemplo, dê-me lá um exemplo para nós irmos até essa aula que está agora a descrever. Enfim, uma sessão clássica, das que o Matthew Lipman propõe, presume a partilha de uma leitura, que depois suscita perguntas por parte dos miúdos. Essas perguntas devem ser registadas e identificadas, o nome do autor deve vir identificado, e isso estabelece, no fundo, a agenda de discussão ou o mapa de interesses desperto, não é, pela leitura daquele episódio da novela do Lipman. E a partir daí, nós vamos passando pelas várias questões. Para não me perder só sobre a questão da concentração. Sim. O problema da concentração é quando nós queremos muito que os miúdos se concentrem. E isso é normalmente um trabalho falhado. Ninguém se concentra porque eu quero que a pessoa se concentre. Agora, um miúdo que está interessado em discutir um assunto que o inquietou por alguma razão, que o desinstalou e lhe suscitou uma pergunta, é um miúdo que já está ligado. Já está ligado ao que vai ser discutido. E se a discussão for uma coisa que alastra a todo um grupo, que permite dirimir soluções cognitivas ou racionais para o problema que ele levanta, isso é uma coisa que também lhe permite ampliar a perspectiva que ele tem sobre aquele assunto. E permite-lhe outra coisa, em comunidade, porque o modelo é muito o diálogo, não é? À volta daquela questão. Permite-lhe outra coisa, que é, eventualmente, mudar a perspectiva que tinha sobre aquela questão. Eu conto rapidamente um episódio que tive com um miúdo de 8 anos, que era ultra participativo e ativo nestas sessões, que estava sentado ao meu lado e pedia a palavra para intervir, só que havia colegas inscritos antes, a quem eu fui dando a palavra. E quando finalmente cheguei a ele bateu com a mão na testa e disse: "Oh, Nuno, aconteceu-me uma coisa estranha agora." E eu pensei, esqueceu-se do que ia dizer, às vezes acontece. E disse: "Esqueceste, foi?" E ele disse: "Não, Nuno, é que eu já não estou de acordo comigo." E isto é absolutamente revelador do que pode ser uma sessão de filosofia. Nós gostamos na escola, e eu sei que a nomenclatura oficial é filosofia para crianças, eu gosto de falar de filosofia com crianças, porque efetivamente o exercício é muito deles. O moderador, que é normalmente o professor que está com eles na sessão, quanto menos intervenções tiver,
melhor, porque normalmente esse é o barómetro de uma boa sessão. O adulto teve que intervir muito pouco. A discussão, a partir de certa altura, foi gerada através do diálogo entre eles. Quando disse quase tudo é possível discutir, devemos ignorar que existem questões mais estruturais a colocar na filosofia, ou elas são tão simples que vêm desde criança? Faço aqui um exemplo. O livro de Desidério vai buscar um conjunto de conceitos, vou chamar assim, ou palavras-chave que são questionáveis. Mas são questões que começam desde cedo. Desde cedo a criança é confrontada sobre a verdade, a questão da verdade. O que é a verdade? E isso podemos até aos 120 anos de idade perguntar, Desidério. Mas há questões mais importantes, a questão da democracia, o que é a liberdade, o que é a moral, o que é a autonomia, a realidade. São as grandes questões. Há grandes e pequenas questões? Certamente. Há questões que são mais estruturais, são mais profundas, que têm mais ramificações, e depois há questões que são mais imediatas ou que são mais bem delimitadas. Ambas são importantes. Nas grandes questões nós corremos sempre um risco, que é o risco da questão ser demasiado ampla e nós nos perdermos e nem sequer sabemos bem o que estamos perguntando. Isso é um risco que Mas a filosofia quer apertar a malha das perguntas? Não, quer evitar essa dispersão? Não, pelo contrário, faz parte do ADN, digamos, da filosofia, não querer fazer isso, mas querer fazer isso, mas com cuidado, não é? Queremos manter as grandes questões da filosofia, mas encontrar formulações que permitam que nós não fiquemos perdidos pelo caminho, não é? Porque isso é muito importante, porque é fácil fazer uma pergunta muito ampla e depois ficarmos completamente perdidos. E é importante que isso não aconteça. Parênteses. Depois há aquela questão do subjetivo. Citando o Desidério, quando dizemos que algo é subjetivo, estamos na maior parte das vezes apenas a assinalar a dificuldade em saber quem tem razão. Exatamente. Essa é uma saída muito fácil, não é? Quer dizer, começamos a dizer, bom, isso é subjetivo. Tu pensas dessa maneira, eu penso outro, isso é subjetivo. É a saída fácil. E a filosofia opõe-se decididamente a isso. Quer dizer, a ideia aqui é que nós precisamos de encontrar qualquer coisa em que todos nos reconheçamos como razoável, como estava o Nuno a dizer, não é? Algo que responde às nossas exigências de razões adequadas. Sem ser uma conclusão. Não precisa ser uma conclusão definitiva. Pode ser pelo menos uma conclusão temporária, provisória, aquilo que nos orienta para já. É revisível. Eu penso que, como estávamos desde o início a falar também da ciência, é uma coisa que as pessoas têm uma certa dificuldade em compreender o caráter temporário das nossas melhores respostas. As nossas melhores respostas são as melhores, não porque são definitivas, mas precisamente porque são temporárias. Porque serem temporárias significa, um pouco como estava o Nuno a dizer, que são revisíveis. Como disse aquela criança, né? Eu já não concordo comigo mesmo, né? Acabei de descobrir que eu não concordo comigo, mas isto é exatamente é por isso que essas respostas provisórias são muito mais importantes do que as definitivas, porque são provisórias significa que estão à espera de melhores razões para poderem ser mudadas. Ou dar uma vantagem ao erro. O erro permite reverter. Exatamente. O erro é o grande instrumento pedagógico. Eu costumo dizer aos meus alunos, quando eles têm dificuldades, eu sou professor de lógica como Matthew Lipman, né? Eu sei a dificuldade que os alunos têm com a lógica, mas eu costumo lhes dizer, porque uma das dificuldades pedagógicas que os alunos têm é o medo de errar. Sobretudo quando já são adultos, já são adolescentes, 17, 18 anos, e as crianças menos, não é? Mas quando chega a 17 anos custa um bocadinho errar, não é? Eu costumo dizer com todo o carinho, não é? Mas digo, ouçam, vejam lá se vocês se lembram como é que aprenderam a andar. E eu faço assim um silêncio e eles ficam a pensar. Há sempre algum que diz, para lá, a cair. Pois é, a cair. Vocês caíam. Vocês tinham vergonha de cair? Não, vocês caíam e os vossos pais acolhiam-vos com todo o amor e com todo o carinho e com toda a generosidade e voltavam a pôr-vos de pé. Eu estou aqui para fazer a mesma coisa. Não tenham medo de errar. Não é? E esse é um obstáculo epistémico muito, muito importante. Então, eu penso que esse é o obstáculo ainda que está na cabeça das pessoas quando elas ficam um pouco espantadas, quando um cientista ou um filósofo diz, olha, isto é o melhor que nós sabemos até hoje, mas quem sabe, se calhar, daqui a uma semana não concordo comigo. Sim. Habituados às perguntas, habituados também às perguntas que as crianças formulam, mas agora em termos globais não apenas as crianças, a sociedade formula cada vez menos perguntas. Eu volto à minha questão inicial, Nuno. Eu acho que eu não me sinto abalizado para falar em nome da sociedade. Não, eu não estou a dizer para falar em nome da sociedade. Não, mas a sua perspectiva em relação àquilo que observa na sociedade. Sou eu que estou a dizer, porque provavelmente eu padeço também de alguns dos males da sociedade em geral, não é? Portanto, não consigo ter uma atitude tão exterior. Consigo perceber que
Há uma tendência onde eu às vezes também mergulho, não é? Mas aí, de facto, o exercício da filosofia é importante porque nos torna também conscientes dos nossos próprios processos mentais. Alerta-nos em relação a nós mesmos. Às vezes é muito fácil nós embarcarmos na busca de soluções, mas se nós estamos muito focados na solução, não estamos a cuidar suficientemente do problema. Mas a sociedade às vezes precisa de soluções em algumas destas questões-chave. Claro que sim. Eu acho só que o problema das soluções rápidas é não terem sido problematizadas às vezes o suficiente. E por isso, eu acho que tem muito a ver com isto que o Desidério acabou de dizer. Esta necessidade de procurar encontro, plataforma de entendimento, razoabilidade nas soluções que nos servem, é também um exercício democrático, se quisermos, não é? Porque eu lembro-me de uma reunião que tive com alunos de 4º ano, em que se decidia, enfim, de uma solução para um problema que tinha surgido na sala, e a solução encontrada pela maioria, já não consigo reportar-me a ela com precisão, mas sei que incomodava tremendamente um aluno, porque ele se sentia posto em causa com essa solução. E, portanto, era uma coisa do foro pessoal, da sua sensibilidade. E aquilo durou muito, porque eu deixei que a discussão decorresse, e a maioria dos miúdos que já estava satisfeita com uma determinada solução para o problema, há um que às tantas se levanta e diz: bom, mas se a maioria concorda que vamos a votos e resolvemos isto. E um dos alunos que estava a secretariar esta reunião disse não, porque isto é uma coisa que o incomoda pessoalmente e que o faz sentir-se posto em causa. E, portanto, não serve a solução da maioria. Temos que encontrar consenso. Porque enquanto um de nós estiver incomodado, não estamos a encontrar uma solução boa para o nosso problema. Isto, para mim, foi uma lição de democracia. Mas fala também desse esforço que às vezes é necessário para não irmos para soluções que servem à maioria, portanto, nos apaziguam momentaneamente, mas que descuram aquilo que de facto também faz parte de nós todos, que é os pequenos diferenciais, as minorias, as coisas alternativas que compõem também a nossa própria humanidade, não é? Sim. Falta de consensos. Esta questão do consenso é decisiva nas sociedades várias que vamos atravessando, Desidério. Há algumas sociedades que estão um pouco mais atravessadas por extremismos, plataformas extremadas da opinião em relação a algumas questões-chave, diz respeito às liberdades, à própria democracia. São grandes temas que, aliás, estão aqui bem presentes no seu livro, na Filosofia em Direto. Falta filosofia para encontrar esses pontos de contacto, esses pontos de consenso. É a filosofia que falta, é a capacidade de raciocinar e perder um pouco de tempo nessa discussão. Bom, nós somos herdeiros a sociedade europeia é em grande parte herdeira de várias reflexões de vários filósofos ao longo de vários séculos. E por vezes as pessoas nem sequer se dão conta disso, mas o nosso próprio sistema político, o nosso sistema de valores, em grande parte é o resultado de várias reflexões filosóficas de vários filósofos que tiveram um impacto muito grande na construção, nomeadamente da identidade política, da invenção da democracia moderna, na Europa moderna. E, portanto, a filosofia já desempenhou isto e continua a desempenhar o seu papel. A dificuldade dos consensos, eu penso que é um fenómeno que resulta em parte da dificuldade de encontrarmos como não estava a dizer, uma solução que seja razoável para todos, mas que na realidade não vai ser a ideal para nenhum de nós em particular. E isso é difícil de aceitar. Mas hoje em dia vê mais dificuldades do que no espaço de tempo desde que começou a pensar nestas questões, porque dá a ideia de que há mais extremismo. Há mais polarização política. Há mais polarização, não é? Será uma coisa que eu achei essa. curiosa no meu livro foi precisamente que parece que o meu livro foi um pouco presciente, não é? Porque o meu livro começa com um capítulo sobre democracia. Sim. E quando eu escrevi o livro, por simplesmente não havia nenhuma discussão sobre democracia
publicamente. É claro que em filosofia técnica isso existe desde há vários séculos, os filósofos debatem os vários sistemas políticos e a democracia, as vantagens e as desvantagens desde Platão, não é? Que era completamente antidemocrático. Mas no meu livro foi um pouco presciente, porque na altura em que eu publiquei o livro a questão da democracia não estava em cima da mesa, em grande parte porque não havia esta polarização política que nós temos hoje em dia, e depois surgiu essa nova realidade política em que nós vivemos hoje em dia. Eu vejo com uma certa inquietação a fragmentação do que até há umas 2 décadas era como que uma espécie de um pacote com o qual todos concordávamos, fôssemos mais conservadores ou mais de esquerda ou mais de direita. Havia um pacote liberal mínimo, digamos, da democracia liberal ocidental, e esse pacote era aceito pela generalidade das forças partidárias e pela generalidade da população. Democracia mão na mão com a liberdade. No fundo, estes dois grandes... Esse era, digamos, era a receita mágica. Tanto que Fukuyama, quando publicou o livro dele, O Fim da História e o Último Homem, era precisamente porque parecia que o processo de reinventar regimes tinha acabado, digamos assim. Era como se, a democracia liberal ganhou, o muro de Berlim caiu, e este é o processo, este é o sistema político que funciona. Não é? E ele publicou aquele livro famoso do Fim da História e o Último Homem, e é irónico que depois tenha sido ultrapassado pelos próprios acontecimentos. Não é? Mas eu vejo isso com muita inquietação, de facto. É que, por vezes, as pessoas precisam de um pouco do sentido da história. Nós estamos brincando com o fogo. A guerra é uma coisa muito séria. E se nós não fizermos um esforço para encontrar um consenso, que seja um consenso suficientemente plástico, suficientemente maleável, para que todas as pessoas se sintam reconhecidas publicamente e na sua dignidade e na sua diferença, sejam negras, brancas, homens, mulheres, homossexuais, heterossexuais. Se nós não tentarmos encontrar essa capacidade de entendimento, há uma única alternativa, e essa alternativa é muito séria e ninguém a quer, e é a guerra. Porque fala na guerra porque parece que nós discutimos isto há uns dias, há umas semanas aqui no programa, há também uma crescente tribalização, porque cada vez mais há identificação de grupos que a globalização aproxima. Uma pessoa de Portugal que se identifica com outra no Japão, que passa pela mesma situação ou pensa da mesma maneira, e há um conjunto de tribos que depois se vão opor e pode levar a esse choque que está a falar. E isso é extraordinariamente perigoso. Eu compreendo que os seres humanos têm, digamos, um certo instinto tribal, o que se verifica também às vezes até na escolha que as pessoas fazem das equipas de futebol, não é? A pessoa é do Benfica, ou até do Sporting, ou até do Porto, ou até não sei do quê. E enquanto as coisas ficam assim meio na brincadeira, não tem problema nenhum, pode até ser saudável, pode até ser criativo, mas as identidades tribais são extraordinariamente perigosas politicamente, porque podem levar a situações em que a tentativa de encontrar o consenso se torna impossível. E quando isso acontece, a situação é muito séria. Portanto, eu vejo com muita preocupação a tribalização do discurso político contemporâneo. Só para dar um exemplo muito simples. O discurso... Eu sou uma pessoa... quer dizer, a minha identidade política, desde que me conheço como ser humano, é tendencialmente de esquerda. Mas eu não me reconheço rigorosamente nada no discurso contemporâneo da esquerda. O que é a esquerda? Podemos fazer a pergunta, com certeza, não é? Podemos fazer a pergunta o que é a esquerda. Mas eu não me reconheço rigorosamente nada porque a esquerda entrou num discurso de exclusão, em que seja quem for que não aceita as ideias fundamentais da esquerda, é imediatamente excluído, quase como se fosse nazista. E isto eu acho uma coisa absolutamente intolerável. Se nós não temos maneira de nos sentarmos todos a uma mesa e de encontrarmos um pacote de consenso e depois aceitarmos as diferenças mútuas, nós estamos entrando num caminho que é extraordinariamente difícil e que é extraordinariamente perigoso. A Europa, até à Segunda Guerra Mundial, não teve 50 anos sem guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós conseguimos o milagre europeu de viver em paz durante estes anos todos. E o discurso e as atitudes políticas contemporâneas estão a pôr isso em causa, e isso é extremamente perigoso. Nuno, é aqui neste campo que também se vai construindo, por exemplo, nas crianças, uma certa literacia para a política? Necessariamente. A ideia, que eu penso que está subjacente a isto, é que vivemos desde sempre, não acho que seja agora, vivemos desde sempre num contexto em que ou coexistimos ou não existimos. E quanto mais consciência temos da diversidade do humano, mais necessário é percebermos a importância dessa coexistência.
A busca de consenso é difícil porque requer capacidade adaptativa. Como dizia o Desidério, é impossível que um consenso satisfaça toda a gente em todas as suas aspirações. Mas isso implica que cada um, porque se encontrou consenso, cedeu e se adaptou. E esta questão fala de alguma coisa que hoje em dia descuramos, mesmo no processo educativo, que é a questão da resiliência, que é o que nos permite também criar essa capacidade adaptativa. É sermos capazes de nos confrontar com qualquer coisa que não era o nosso primeiro desejo, mas que, apesar de tudo, é compreensível, é aceitável, é razoável e garante a todos uma possibilidade de nos revermos naquilo que foi encontrado como solução. E isto eu acho que é absolutamente necessário fazer desde muito cedo. A nossa espécie vingou não porque evoluiu, mas porque se adaptou. E esta capacidade adaptativa no plano social implica isto, que é a possibilidade de eu não ver satisfeitas as minhas aspirações, mas ser capaz de ir ao encontro de qualquer coisa que eu perceba que é razoável para o todo que faço parte. Aqui estamos a cruzar já o terreno também um pouco de sociologia, a forma como os grupos se formam, mas aqui como é que numa idade mais tenra, onde a necessidade às vezes de identificação com o outro e de integração inclusivamente em grupo é decisivo, permite continuar a fazer perguntas ou limita-as desde cedo, tendo em conta o peso grande que já está descrito muito sobre a necessidade de integrar grupos, mas também o peso externo, até a própria tecnologia os leva a guetos e muito menos, se calhar, a consensos. Possivelmente. O exercício que eu tento diariamente desenvolver em sede de escola, que é aquilo sobre que assumo responsabilidade mais direta, é um esforço de toda uma equipa para manter uma lógica de organização cooperativa em cada sala de aula e os miúdos perceberem a vantagem de aprenderem com os outros. Eu tive um episódio também engraçado com um miúdo que me pediu no final do seu primeiro ano uma reunião formal. E eu recebi-o com formalidade na sala de professores ao fim do dia e ele disse: era só para te dizer, Nuno, gostei imenso deste meu primeiro ano, aprendi a ler, aprendi a escrever, aprendi a contar e portanto vim a dizer-te que agora estou em condições de aprender o que eu quiser sozinho, não preciso mais de vir à escola. E eu, a primeira coisa que lhe disse foi: acho fantástico tu saíres do teu primeiro ano com esse sentimento e portanto primeiro deixa-me dizer-te que fico mesmo contente com isto, mas vai-se meter um fim de semana agora pelo meio e eu gostava que tu pensasses só numa coisa. A escola dá-te a oportunidade de aprender com os outros. Pensa durante o fim de semana se isso faz diferença para ti ou não e diz-me qualquer coisa na segunda-feira. Pensar é um trabalho para casa. Exatamente. E quando ele voltou na segunda-feira, obviamente já não me pediu uma reunião formal, apanhou-me à porta da sala de professores aberta e disse: olha, Nuno, pensei no que tu me disseste e pronto, está bem, para o ano ainda cá vem. Um ano de cada vez, que é para também não nos comprometermos muito. Mas isto fez aos 6 anos sentido para este miúdo. Ou seja, ele percebeu durante o fim de semana, mas porque pensou sobre isso, percebeu que aprender com os outros não é indiferente. Provavelmente amplia as minhas próprias possibilidades de chegar a soluções que eu sozinho não encontraria. E é esta a vantagem, e no plano muito restrito que é uma escola, e ainda por cima que apanha os alunos numa fase muito específica também da sua vida, que é o período da infância, mas é, digamos, aquilo que tentamos como equipa acautelar para que estes miúdos percebam as coisas através do vivido. É mais difícil que alguém entenda o que quer que seja se essas coisas forem só transmitidas através da palavra, não é? Nenhum de nós profere a palavra divina, que é potencialmente a única que eventualmente transformaria alguma coisa e requer fé, ainda por cima, e portanto o que mais podemos fazer é estarmos sempre abertos à discussão, é estarmos sempre abertos a escutar o outro, não perdermos a oportunidade de fazer ouvir a nossa voz, que é igualmente importante nós posicionarmos, não é, nesse contexto, e tentarmos, obviamente por aqui, tornar vivido aquilo que vamos discutindo. Eu não sei ensinar a ser democrático,
mas consigo desenvolver alguns modos de trabalho onde os miúdos experienciam qualquer coisa que os aproxima dessa vida democrática. E eu acho que é muito por aqui. E a escola tem também, obviamente, essa função. Nuno Leitão Desidério Murcho, eu gostava de vos ouvir sugerir algumas leituras adicionais, com a premissa de que eles, e fica aqui já prometido que os livros não encerram em si conclusões ad eterno e, portanto, estão sempre sujeitos às suas teses a serem questionadas. Desidério, o que é que gostaria de sugerir como leituras aos nossos ouvintes? Eu gostaria de sugerir 2 livros, e um deles é Publicidade Desavergonhada, que é o meu último livro, chamado Lógica Elementar. Mas porquê? Porque, apesar de ser um livro técnico, num certo sentido, porque é um livro de introdução à lógica, mas o meu livro Lógica Elementar foi escrito de uma postura completamente diferente, e começa com uma pergunta muito simples, que é, ok, o leitor sabe o que é raciocinar. Toda a gente sabe aproximadamente o que é raciocinar, mas agora temos 2 problemas. O leitor não sabe exatamente explicar o que é raciocinar, tem uma ideia vaga, e este livro vai ajudá-lo a compreender melhor o que é raciocinar, e, segundo, mais importante ainda, vai ajudá-lo a distinguir o que é um bom raciocínio do que é um mau raciocínio. Então, esse é um livro que eu sugiro aos nossos ouvintes, um livro Lógica Elementar, que acabou de sair há pouco tempo nas edições 70. O segundo livro vai um pouco em contramão a tudo o que nós falámos aqui, mas que é um contrapeso, que é um contrapeso muito importante, que é o livro do Rosling, que tem um nome, tem uma tradução portuguesa, mas eles mantiveram o título original, Factfulness. Realmente eu concordo com o tradutor e com a editora. Não é como fácil. É que raio seria traduzir Factfulness? Que é, Factfulness, para o ouvinte compreender, é uma espécie de consciência dos factos. Não é? E o Rosling foi um homem muito importante, ele morreu há pouco tempo, infelizmente ele não chegou a ver o livro publicado, ele morreu pouco tempo depois. Um médico sueco, médico de investigação sueco, que correu um pouco o mundo a explicar os factos fundamentais do mundo contemporâneo. E isto porquê? A importância disto é o seguinte, é que, concordando eu com o Nuno e com a ideia de que o pensamento crítico é importante e a filosofia é importante, mas se nós não tivermos um conhecimento adequado dos factos, não há pensamento crítico e não há filosofia que nos salve. Portanto, ter um conhecimento real, científico, cuidadoso dos factos genuínos do mundo é muitíssimo importante. E este livro eu recomendo para todos os nossos ouvintes, para ter uma ideia, por um lado, da importância dos factos acerca do mundo contemporâneo e como, apesar de tudo, e muito felizmente, o mundo de hoje é muito melhor do que era há um século. Talvez os jornalistas possam ajudar aqui os filósofos. Nuno Leitão. Bom, eu gosto desta ideia de que o mundo de hoje é muito melhor do que há uns séculos. Eu acho que não podemos perder a esperança, e eu que lido com um público infantil diariamente, acho que é absolutamente crucial fazer acreditar os miúdos que vale a pena viver mais um dia. Eu pensei em leituras mais para o público concluído, mas que são transversais em termos da faixa etária a que podem aceder. Um deles foi um livro que a mim pessoalmente me marcou na passagem da infância para a adolescência, que foi o Siddhartha do Hermann Hesse, e que acho que é um livro interessante sob vários pontos de vista, nomeadamente no modo de olhar os fenómenos do mundo e de ter alguma humildade na forma como ajuizamos o que nos vai acontecendo. O outro é um livro de que gosto particularmente, li também no início da minha adolescência, que é O Feiticeiro de Terra-Mar, da Ursula Le Guin. Tem uma tradução na presença, esta é a versão da Argonauta, que já não existe. Na presença foi traduzido como O Feiticeiro e a Sombra. É uma história muito bem escrita e que vem trazer de uma forma, enfim, assente numa narrativa bem estruturada, vem trazer um ideário muito, muito arcaico da tradição indo-iraniana, remontando quase à visão do mundo de Zoroastro, não é? Que é o primeiro homem, tanto quanto sei, que tematiza o universo como um palco amplo onde a luz e as trevas se degladiam. E o que este livro, no fundo, traz é essa noção de que nós não podemos contemplar uma sem a outra e temos que saber integrá-las para podermos justamente tirar benefício do estar aqui, não é? E do sermos onde estamos.
e, portanto, acho que podem ser leituras interessantes para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Desidério Mures. Obrigado, Nuno Leitão. Foi o Da Capa à Contra Capa sobre as grandes questões filosóficas, na sequência de um primeiro na semana passada sobre o digital. E na próxima semana, a fechar este ciclo, vamos falar de conhecimento científico e do universo, a partir do encontro de hoje, organizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, na Aula Magna, em Lisboa. Um encontro que pode acompanhar online através do site da Fundação em ffms.pt. Fizeram este programa André Peralta, Carlos Vermelho, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. A música deste genérico é de Mário Lajinha. Recordo que pode também recuperar todas as edições em podcasts em rr.sap.pt e nas plataformas digitais habituais.